E agradecendo, de facto, aqui a vossa presença, eu começaria por perguntar aqui às nossas autoras. O sono é algo que todos nós fazemos, não é? Ninguém nos ensina. No momento em que nascemos, já supostamente saberíamos dormir. Que caminho é que fizeram enquanto psicólogas, que caminho percorreram para chegarem um bocadinho à conclusão de que este livro era necessário, não é? Ou seja, como é que surge a necessidade de trazermos um modelo integrador da psicologia do sono neste momento da nossa vida? Boa tarde a todos, que cumprimento, espero que passem aqui um bom momento e que não tenham vontade de dormir já tão cedo. O nosso tema é o sono, mas numa perspectiva mais de contributo para configurar esta nova área da psicologia do sono, que é uma área emergente no campo da psicologia. Eu cheguei ao sono após no decurso de uma longa carreira, como podem imaginar, não é? No campo da psicologia, cheguei ao sono mais ou menos à roda de 20 anos e nessa altura, tradicionalmente, o sono só era abordado quando não corria bem. Portanto, quando as pessoas dormiam mal e então procuravam uma solução para o sono. E a resposta era encontrada na medicina do sono. Portanto, a medicina do sono é que era, digamos, a sede em que se tratavam as questões do sono e tratavam numa perspectiva curativa. Entretanto, fui convidada por uma perita em sono, que era médica, e que me disse: devias vir trabalhar comigo enquanto psicóloga, porque eu sei o que é que os meus doentes têm, mas eu não sei o que é que hei de fazer para eles mudarem aquilo que têm que mudar para passarem a dormir melhor. E realmente este convite é paradigmático para perceber o que é a psicologia do sono. E é evidente, quando se trata de uma área nova no domínio científico e aqui no domínio das ciências do sono, é necessário criar modelos e criar instrumentos, porque toda a intervenção e toda a definição teórica tem as suas regras. E foi isso que nós procurámos fazer com este modelo. Ao fim de 20 anos de trabalho sobre o sono que nós seguimos, incluindo a Teresa e eu e muitas outras pessoas também, que nos preocupámos em perceber o que era a complexidade do sono, para além de ser um fenómeno biológico ou qualquer coisa que se passa na nossa vida e que nós realmente não valorizamos, não damos atenção, não conhecemos. Portanto, este livro foi feito exatamente com o objetivo de chamar a atenção para a complexidade do sono, para a sua valorização e, sobretudo, para aquilo em que ele tem a ver com aquilo que é a intervenção psicológica e as teorias e os modelos da psicologia. Para perceber qual é o enquadramento do livro. É proporcionar um fundamento que justifique aquilo que se vai fazer e aquilo que se vai desenvolver no âmbito da psicologia do sono. Por isso é que tem este título que a doutora Anabela teve alguma dificuldade em dizer de seguida, porque o título é complicado, mas no fundo é sobre a psicologia do sono que nós vamos falar. Obrigada, Susana, por esta pergunta já a desafiar no princípio. E para complementar, eu gostava só de deixar a nota de que, bom, em primeiro lugar, eu cheguei mais pela via da prática clínica, mas também da prática educativa, venho da área da psicologia da educação, e foi também este confronto com a ideia do sono ser abordado só no contexto médico que me deixou no início até um bocadinho frustrada e chateada, uma vez que queria logo fazer um trabalho final de curso na área do sono, e a resposta que eu obtinha sistematicamente dos meus professores, que não eram estes evidentemente, era de que isso não era tema para a psicologia, muito menos da educação. E, portanto, enquanto autora deste livro, deste ensaio, uma das coisas que mais me agrada é ver que há cerca de 20 anos atrás, quando nos aventurámos, é também uma aventura de família, não é? Desbravar caminhos ainda não muito percorridos é uma característica que com certeza deve ser familiar, e isso entusiasma-nos muito. Mas há 20 anos atrás não se ouvia ninguém procurar ajuda na área da psicologia do sono. Não, falávamos disto e era assim uma expressão que gerava alguma estranheza. E hoje em dia, na equipa que tenho a honra de coordenar, que estão muitos aqui assim, cuja página é exatamente psicologiadosono.com,
nós recebemos diariamente pedidos de pessoas que estão à procura de ajuda para melhorar o seu sono e que nos dizem taxativamente: eu quero uma consulta de psicologia do sono. Portanto, eu penso que isso é também uma coisa que nos deixa muito satisfeitas. Eu vim cá parar porque não havia muito feito ainda na área e isso interessava-me muito, e 20 anos depois acho que é muito interessante estarmos a contribuir também para o crescimento do quadro teórico que dá sustento a esta atividade prática. Teresa, se calhar eu aproveitava que está com o microfone para lhe lançar uma outra questão, que é uma das coisas que diz no livro de uma forma muito, muito clara é que o sono, de facto, não é uma consequência secundária, não é uma coisa secundária na nossa vida, não é? Ou seja, o sono, como bem dizem, não é um epifenómeno, não é? Mas constitui uma matriz estruturante da vida psíquica. O que me pareceu, de facto, uma visão muito, muito, muito central. Por isso, o que eu gostaria de lhe perguntar era o que é que isto deve mudar na forma como cada um de nós olha para o nosso sono, não é? Não só enquanto profissionais, claro, mas, de facto, enquanto pessoas, não é? Esta visão de que o sono não é uma atividade secundária ou paralela a outras mais importantes. Ele é importante em si mesmo. Nem facultativa, eu diria, porque muitas vezes deixamos o sono assim no fim da lista das prioridades, é muitas vezes aquilo que fica de fora quando não há tempo para tudo. No entanto, eu diria que, como disse, quando nascemos já, em princípio, já vimos a dormir, e eu acrescentaria, mesmo antes de nascer, já durante a gestação já temos ali períodos de sono. E sabemos ao longo da evolução da espécie que mesmo estando vulneráveis nós nunca deixámos de precisar de dormir e não se prevê que tal venha a acontecer. Também já nos perguntaram algumas vezes, ainda na lógica de quem pensa que o sono é uma perda de tempo. Eu penso que as pessoas têm vindo a falar mais do sono e têm vindo a procurar valorizá-lo, mas isto ainda é um bocadinho teórico. Quando eu pergunto às pessoas se o sono é importante, já é raro ouvir dizer que não é importante. Eu penso que esta parte de literacia para o sono já tem melhorado. No entanto, como é que nós passamos da teoria à prática continua a ser um grande desafio. Portanto, o que poderia mudar depois disto é não só ajudar os profissionais a olhar para o sono de forma mais holística, mais abrangente e mais preventiva, como dizíamos, portanto, não ficar à espera que haja um problema grave de sono para podermos intervir, mas também individualmente que pudéssemos estar mais conscientes daquilo que são as necessidades de sono de cada um, que são diferentes de pessoa para pessoa, que são diferentes ao longo da vida e que, sobretudo, muitas vezes não correspondem àquilo que nós gostaríamos. E eu penso que isto é talvez uma grande mudança de mindset, que é olhar para o sono de acordo com aquilo que ele nos pede, que o corpo pede e o corpo precisa, e não como algo que eu vou controlar à minha maneira, da forma que me dá mais jeito para eu depois poder fazer tudo o resto, até porque nada vai resultar muito bem se eu não privilegiar o sono. Portanto, eu diria que esta talvez fosse a mudança mais importante. Muito obrigada. Eu agora colocaria aqui uma questão à professora Margarida Gaspar de Matos, que, como dizíamos na introdução, tem um trajeto longo, né, de referência na área da saúde psicológica dos adolescentes, dos jovens. Eu perguntaria à professora o que é que a investigação nos tem dito sobre o sono destas gerações e que, se existem, sinais de alarme nos devem preocupar nesse domínio. Ok, antes de começar por responder, eu queria vos dizer que eu estava aqui, eu sei que tenho que aproximar muito, mas pronto, não só temos aqui a professora Helena Rebelo Pinto, que é pioneira em Portugal nesta área da psicologia do sono, não é? Além da Universidade Católica que nos junta, mas temos aqui a professora Teresa, que é uma séria candidata a ser a primeira doutorada em Portugal na área da psicologia do sono. E, portanto, eu acho que isto também é de relevar. Eu estou muito modernamente a ter umas notas no telemóvel que me estão a dar problemas porque estão a aparecer fotografias em vez do texto, mas eu acho que, enfim, vou tentar fazer o meu melhor possível. Então, nós temos 2 estudos a correr neste momento na área da saúde dos adolescentes e dos jovens adultos, que incluem uma área do sono. E daí temos 2 coisas. Os jovens dormem pouco
e dormem mal. É porque não é só dormir pouco. As tais 8 horas ou mais é dormir bem. E eles também não dormem bem. Têm um sono agitado, têm um sono perturbado, têm um sono com muitos ecrãs antes da hora de deitar, têm às vezes um sono induzido com álcool, que parece que facilita o adormecimento, mas depois também facilita o acordar, não é? E, portanto, e um sono perturbado e, portanto, realmente... Agora, até há pouco tempo eu não tinha na consulta nenhum jovem que viesse dizer eu quero me tratar porque durmo mal, como também não vêm dizer eu quero tratar-me porque não quero fumar ou não quero beber. O adolescente ainda está naquela fase de viver bem com os seus problemas e quando vem é pela mão dos pais que dizem ele não dorme, ele bebe, ele está muito tempo nos ecrãs. Mas agora, recentemente, realmente, é o que a Teresa estava a dizer, já há um alerta mesmo nos jovens para esta questão. Epá, eu durmo mal e no dia seguinte tenho uma competição e não consigo estar a fazer o meu maior, nomeadamente ligado ao desporto. Eu durmo mal e depois não me consigo concentrar a fazer o teste. E, portanto, há um grande alerta nos miúdos mais novos para esta questão da importância do sono no seu bem-estar e na sua performance. E eu acho isso interessante porque não é costume. Então, eu sou de uma geração enfim, em que o sono era assim uma coisa mais ou menos que ficava para o fim. Nós, no fim do dia e das coisas todas que tínhamos que fazer, dormia-se o que se podia, não é? E o sono ficava sempre para o fim. Portanto, quando havia noitadas, quando havia questões culturais, quando havia estudo pós-exames, quando havia excesso de trabalho, de onde é que íamos tirar as horas ao dia que não aumentavam? Era sono. E é muito interessante que ainda há pouco tempo estive num debate com jovens, um jovem que é estudante de medicina e atleta de alta competição, e ele dizia, sim, mas não dá a estudar para o teste, a fazer o internato, a treinar, que ele era um federado de basquetebol, e depois onde é comer, que eu também tenho fome, não é? Tenho que comer, e onde é que eu tiro? No sono, que é assim menos importante. E eu digo, aí é que andaste muito mal, porque realmente, ainda por cima, um atleta, não é? Estudar com esta intensidade, dizer que o sono, e ele então dormia umas 3, 4 horas por dia. E essa história de ser trendy, de ser moda, dizer que só dorme 3 ou 4 horas, isso está bem, não é verdade, não é? Enfim, pode ser verdade numa pessoa, num milhão, mas não é mais que isso, não temos estatísticas, mas não hão de ser muito diferentes e, portanto, o sono é realmente integrador. E só para concluir essa ideia tão importante que dizia a professora, como é que podemos promover essa literacia sobre o sono, não é? Porque hoje fala-se muito em literacia financeira, digital, sim, ainda se fala pouco em literacia do sono. É, porque a literacia tem uma componente de conhecimento, mas depois tem uma componente de passar a ação. E que está incluído na própria noção de literacia, mas muitas vezes acham que literacia literária é conhecimento, é livros, e depois não tem aquela passagem para a ação como é que se faz, não é? E, portanto, eu penso que a professora Teresa aqui é a pessoa indicada para aquela ideia muito interessante que eu não vou dizer, que é para não fazer um spoiler, mas que eu sei porque falamos muito disso, mas é uma ideia muito, muito genial para nós adormecermos bem e termos um sono reparador, ela vai dizer. Então, quer passar? Sim, passar a Teresa. É o meu soninho, não é? Que isto, ter de facto um painel de luz, que é esta missão de levar a psicologia do sono enquanto área para a frente, não se faz sozinho. Portanto, só se faz com uma boa retaguarda e eu não podia estar mais bem entregue. E a professora Margarida aperta muito e ainda bem, para isto sair cá para fora. Mas esta ideia de nós termos de facto uma boa relação com o nosso sono é muito importante e não depende só do conhecimento, mas começa aí. E se eu perguntasse aqui assim, nesta pequena amostra, quem é que durante o período escolar teve acesso a conteúdos ou aprendizagens dedicados ao sono, num contexto de escola ou em algumas atividades, vejo as cabeças a abanar, porque é sempre esta a resposta que temos. E, de facto, um dos trabalhos que temos procurado desenvolver é muito além da divulgação de conhecimento, é, de facto, na promoção de literacia, e isso tem sido feito tanto em campanhas de sensibilização, que são, e aí, voltando ao nosso livro, o papel da psicologia é muitíssimo importante, porque não há melhor do que os psicólogos para promover essa motivação para a ação, essa passagem à mudança real de hábitos e
de comportamentos e de atitudes, porque vai ser muito difícil manter comportamentos saudáveis para o sono de forma consistente quando não existe uma atitude de base favorável a este período que ocupa cerca de 1/3 das nossas vidas, portanto há de ter alguma coisa de muito relevante. Uma das coisas que eu acho que torna isto difícil, ter uma boa relação com o sono, tem a ver com algo que eu acho que não é muito valorizado e talvez a psicologia do sono possa também vir a contribuir para isto, que é as pessoas refletirem sobre as suas vivências ao longo da vida associadas ao sono. Isto é, como é que se dormia na minha família, a hora de ir para a cama era um momento tranquilo ou era tenso, havia ali espaço para algum momento mais afetivo ou nem por isso, adormecíamos facilmente em crianças ou não, ou ficávamos a ouvir discussões lá em casa ou a pensar no teste da manhã e por aí fora. E, tal como noutras áreas do nosso funcionamento psicológico em adultos, em jovens e em adultos, tudo aquilo que foi vivido durante os anos, o início da nossa vida, vai ter muito impacto daí para a frente. E isto vai desembocar em crenças. E nós atendemos muitas vezes pessoas que acreditam que não são feitas para dormir bem, que não têm qualquer esperança de que possam vir a dormir melhor. E daí que trabalhar isto de uma forma que não é só remediar ou tratar os problemas de sono, que é evidente que é uma intervenção muitíssimo importante e quem trabalha na psicologia do sono tem sempre que trabalhar em equipa multidisciplinar com outras áreas da medicina e de outras terapias complementares, mas eu penso que se pensa pouco sobre isto, não é? E para melhorar o sono é preciso eu acreditar que é possível. É preciso eu ter tempo e espaço para isso, não há cá receitas mágicas e não há receitas iguais para todas as pessoas, seguramente, e é preciso um acompanhamento nesse processo, que é não só dos especialistas, mas também um acompanhamento familiar, porque às vezes, sem querer, há uma pessoa ao lado que, enfim, ressona muito e não se vai tratar porque dá muito trabalho ou não está para isso. E, portanto, por mais que alguém queira melhorar o seu sono, se o do lado ressona, ou se socialmente os jovens, por exemplo, só conseguem divertir-se a partir das 2 da manhã, então torna-se muito difícil, e as aulas começam depois muito cedo, torna-se muito difícil que, enquanto sociedade, a professora Margarida referiu isso, nós em Portugal não dormimos particularmente bem em nenhuma faixa etária, mas de facto era importante começarmos pela base e começar logo por ensinar para o sono, que é um programa que temos desenvolvido agora na equipa, que é um programa de educação do sono em meio escolar, tem exatamente esse objetivo, começar desde cedo a preparar para estar atento ao sono de cada um e depois para sermos influencers do bom sono, não é? Para cultivarmos esta ideia do antigamente que, enfim, dorme-se noutra altura ou no futuro, porque os sintomas podem ser silenciosos, os sintomas do mau sono, mas eles vão aparecer e em algum momento da vida vamos pagar esta fatura. Pegando nisso, a Teresa e a professora Helena, eu estava a pensar que nós vivemos numa sociedade que, se calhar, muitas vezes faz o contrário, que é glorificar aqueles que dormem pouco, não é? Seja o CEO da empresa, não é? Que dorme muito pouquinho, ou até muitas vezes figuras públicas que dizem durmo 4 horas, não é? Porque preciso de tempo para ler 30 livros por mês, ou o que seja. De certa forma, muitas vezes há uma glorificação daquilo que é um mau sono. Eu estava a pensar como é que pode ser este trabalho da psicologia do sono, de fazer esta educação sem soar um bocadinho a moralismo, não é? Ou sem soar a uma visão paternalista de coitadinhos, temos que dormir, não é? Como é que podemos fazer bem isto? Estava a ouvir os seus exemplos e a pensar num aluno que eu encontrei numa escola aqui há uns anos e que estava muito interessado em saber se também não haveria comprimidos para não dormir, porque ele, na verdade, tinha muitos projetos e muitas coisas para fazer. Eu ouvia falar nos remédios para dormir e perguntava-me também se não havia comprimidos para não dormir. Eu acho que um dos grandes riscos da nossa sociedade atualmente é o desvalorizar os efeitos de não dormir bem. Porque, de facto, um contributo que eu penso que este nosso ensaio tem é alterar um pouco o foco da atenção que tem havido sobre o sono. Nós estamos preocupados, tradicionalmente, com os problemas de sono e com as maneiras de tratar esses problemas, mas não estamos preocupados com a prevenção e com a educação do sono. E, portanto, isso muda completamente.
as pessoas precisam de perceber o que é que realmente o sono significa como pilar da sua sobrevivência. Porque reparem que nós somos capazes de ficar numa situação de insegurança, no escuro, sozinhos, com os olhos fechados, não damos por nada, que é uma situação de vulnerabilidade, e mesmo assim toda a gente dorme, e dorme cerca de um terço da sua vida. Portanto, para alguma coisa há de servir. E eu acho que não há esta consciência da importância que o sono tem como pilar da sobrevivência e como pilar do bem-estar, da saúde física e mental, etc. Um outro aspecto que talvez mude também, ajude também a mudar, ainda para os aspectos positivos, é que nós temos também a relação sono-vigília muito mal entendida. Ou seja, todas as pessoas estão preocupadas, ou a maior parte das pessoas está preocupada em dormir bem para estar bem durante o dia, o que é muito correto, não há dúvida nenhuma, porque nós dormimos precisamente para preparar a nossa vigília, mas não percebemos e não temos a noção, eu acho, da importância que a maneira como vivemos o nosso dia influencia o nosso sono. Portanto, mudar o foco nesta relação sono-vigília, eu acho que é uma mudança de atitude de fundo que pode nortear aquilo que é, digamos, o fundamental, o objetivo fundamental da psicologia do sono. Já nem vamos dizer o que é que devem fazer, só dizemos o que não devem fazer para dormir bem, mas devíamos era ter mais preocupação em que as pessoas percebessem como é que devem organizar o seu dia para dormir melhor. Portanto, isto é uma visão diferente e, de facto, penso que ela pode inspirar muitas estratégias não só clínicas, não é, terapêuticas de problemas de sono, como também, sobretudo, de educação do sono, que está na base. Eu realmente gostei muito de ouvir aqui a professora Margarida falar dos adolescentes e sobre o sono. Eu acho que há duas idades privilegiadas, não é? Que são os adolescentes, porque os pais estão muito preocupados porque eles dormem mal, e são os bebés porque não deixam dormir os pais, não é? São aqui as idades mais faladas. Mas o sono é importante em todas as idades da vida e permitam que os meus cabelos brancos se lembrem, por exemplo, que o sono das pessoas mais velhas é um problema muito sério e muito negligenciado, em muitos aspectos. Na clínica médica, nas respostas sociais e, portanto, Teresa tem-se dedicado também a isso e, portanto, o sono é importante ao longo da vida e é importante porque também se vai alterando e nós temos que perceber estas alterações. Intervir na qualidade do sono é contribuir para a qualidade de vida das pessoas e mais, permitam-me dizer, é um elemento fundamental da longevidade. Os estudos revelam que as pessoas que dormem melhor, em melhores condições, são pessoas que têm maior probabilidade de viver bem ao longo da sua vida. Quero acrescentar uma coisa porque o livro refere isso muito bem e tem sido também uma das grandes preocupações no nosso trabalho para além de chamar a atenção para esta responsabilidade individual e que a Susana também referia, na proteção e no cuidado com o nosso próprio sono, o livro também remete para uma responsabilidade social das organizações, que é muito importante porque se nós não fizermos aqui uma abordagem multinível, digamos assim, vai ser muito difícil de conseguirmos ter condições favoráveis ao sono, até porque ele, afeta o desempenho no trabalho, na escola, afeta o crescimento e o desenvolvimento, afeta as relações entre as pessoas e a harmonia familiar. Há para aí um bebê que está cheio de sono neste momento, que está para aí a chorar e, portanto, são tudo áreas que nós valorizamos todos. Não há ninguém que não valorize ter harmonia familiar ou ter boas relações. No entanto, vamos no trânsito de manhã, vemos logo quem é que dormiu, quem é que não dormiu. Tipicamente em Lisboa dormem todos muito mal, de manhã é tudo cheio de buzina delas e afins, mas parece que normalizamos isso. E eu penso que há aqui uma responsabilidade mais institucional, do ponto de vista académico também, para haver investigação científica que suporte a eficácia de intervenções que vão sendo desenvolvidas e, portanto, este livro também acaba por contribuir para este modelo proposto aqui, para ser uma base da intervenção que se pode desenvolver, seja em políticas públicas, seja nas organizações. Quer dizer, temos experiência disto no dia-a-dia, de haver mais interesse individualmente, que se vê nas consultas, mas também de haver mais procura das organizações, das escolas, dos lares, que nos vêm solicitar precisamente ajuda
para desenvolver estratégias que sejam eficazes e que não seja só pôr lá assim o beabá, o que fazer, o que não fazer, mas sim levar para a frente projetos com princípio, meio e fim, com escala, com continuidade e, portanto, fazia falta aqui também um ponto prévio, mais teórico, para enquadrar aquilo que tem estado a ser feito na prática. O livro fala de uma tensão que me pareceu muito interessante do sono enquanto um processo biológico, mas que não é só biológico, não é? Ou seja, é também um processo simbólico, é também um processo relacional, é também um processo cultural, não é? Portanto, no sono estão tidas muitas das nossas dimensões, não é? Há histórias nas nossas infâncias que são absolutamente assustadoras em relação ao sono. E lembrei-me de um episódio que se passou comigo na minha prática clínica, que me lembrei enquanto ouvia a Teresa, uma jovem adulta que uma noite, enquanto dormia, exatamente, ou seja, quando acordou tinha uma chamada telefónica da avó no telemóvel, que ela não ouviu, porque estava a dormir, portanto, tinha o telefone em silêncio ou a vibrar, não sei. Portanto, a avó sentiu-se mal, fez um pedido de ajuda e ela não ouviu e penalizava-se muito por isso, não é? Portanto, e ela trazia isto para a consulta e o que é que isto desencadeou nela? Um medo muito intenso de dormir. Ou seja, para ela o dormir passou a ser associado a não estou vigil, não é? Não estou ativa, não posso dar resposta, não é? O que é, claro, aqui um enviesamento grande, mas conseguimos perceber aqui esta associação. E aquilo que vos queria perguntar, se calhar às três, se pudessem as três dizer alguma coisa sobre isso, era na vossa prática clínica ou de investigação, no vosso trabalho, qual destes planos do sono tende a ser mais negligenciado ou mais valorizado, se quiserem? Ou seja, como é que as pessoas tendem a olhar mais para o sono, não é? Enquanto processo biológico, simbólico, relacional, não é? Como é que aparece, como é que as pessoas falam do sono ou não falam do sono? Eu ia buscar, com a inspiração aqui da nossa tutora, 3 questões. Uma delas tem a ver com nós, sapiens, evoluímos muito pouco desde que estamos com este formato. O nosso sono, teoricamente, seria igual a sempre e o habitat onde moramos, o nosso ecossistema mudou completamente, não é? E nós estamos, digamos, um bocadinho desadaptados ao ecossistema, assim como o peixe fora d'água, não é? E uma das coisas que eu acho que era de recuperar no âmbito cultural era algum regresso à natureza a este nível do sono. Nomeadamente, esta luz não é propriamente o meu encanto, como devem calcular, mas isto é muito bom para dormir bem, não é? Portanto, nós termos um contacto com a luz do sol e com a luz natural e termos este contacto exatamente na hora certa. Não é este contacto com o ecrã ou com a luz azul quando estamos para ir deitar. Portanto, eu acho que isso era uma coisa importante. O regresso também à natureza, o contacto com o verde, o contacto com a água, o recuperar um bocadinho os elementos, porque nós ainda temos o mesmo hardware que foi feito para este convívio com a natureza e com os ritmos circadianos. Só que isso já não existe. E, portanto, isso era uma das coisas que nós podemos recuperar culturalmente e que as escolas podiam até valorizar um bocado um estilo de vida próximo da natureza. Depois é evidente que nós somos as 4 psicólogas, não é? E há técnicas que podem ajudar. As técnicas, eu digo isso muitas vezes aos meus alunos e estou convencida que as minhas colegas também, as técnicas só interessam quando estão integradas numa estratégia e têm a ver com um caso concreto que é diferente dos outros todos, porque senão são coisitas avulso daquelas que se vendem, nos aeroportos para nós nos entretermos na viagem de avião. Essas técnicas não resultam, é só mesmo para entreter. Nós temos que avaliar cada pessoa é uma pessoa e as técnicas são coladas naquele caso muito concreto. E nós temos algumas que podem ajudar as pessoas a otimizar o seu sono. Depois, como eu trabalho muito com adolescentes e os adolescentes e jovens adultos não são propriamente muito amantes de lhe darem conselhos e de ir aos profissionais e essas coisas todas, eu valorizo muito o trabalho participativo com eles e, portanto, eu estou a ver nas escolas, não é só, claro que eles têm que ter informação sobre as questões do sono e da higiene do sono, mas não é só isso, é também levá-los a ver na tua vida, na tua vivência, o sono faz-te falta para quê? O que é que acontece quando não dormes? E o que é que acontece quando dormes? E o que é que te faz dormir mais? E o que é que te faz dormir menos? E nós levá-los a construir uma narrativa pessoal da importância do sono e das condições que otimizam o seu sono, sem moralismos, porque são eles que lá chegam. E, portanto, eu acho que esta integração, e a mesma coisa para as pessoas mais velhas também, levar cada pessoa é uma pessoa. Quanto mais anos, mais experiência temos, não é? E mais nos diferenciamos de todos os outros, porque temos mais um ano diferente, não é? E pronto, e levar as pessoas a dizer-nos como é que é com elas e nós depois darmos a estrutura para as coisas poderem acontecer nos diversos cenários.
Nós estamos nos a aproximar, 1 minuto, estamos quase no fim. Eu iria para uma recomendação, assim, para uma questão assim mais de ordem geral, tipo slogan publicitário. E diria, eu acho que o fundamental neste momento e aquilo que é a nossa cruzada, não é? Eu resumiria nesta frase: ponha o sono na agenda. E ponham o sono na agenda a nível individual, ou seja, cada um de nós é responsável pelo seu próprio sono e, portanto, não se vai a lado nenhum antes das pessoas estarem convencidas que devem ir, podem saber muito sobre o sono, mas não aplicam. E, portanto, ponham o sono na agenda a nível pessoal, mas ponham o sono na agenda também a nível familiar. Não ponham os meninos de castigo na cama, como se diz aqui, e que a organização familiar possa respeitar as condições que são boas para dormir mal. Eu falo às vezes com pessoas mais velhas, permitam-me os exemplos, mas é aqueles que neste momento são mais familiares para mim, de pessoas que não dormem porque falam com os filhos ao telefone ou serão, e aí ficam a saber dos problemas dos netos, da casa, do emprego, das doenças, da não sei o quê, e vão para a cama pensar naquilo tudo. Portanto, é muito simples, falem antes do jantar. Ou seja, ponham o sono na agenda a nível familiar, ponham o sono na agenda ao nível das empresas e das organizações, no trabalho por turnos, nos horários das escolas, etc. E vão mais longe. Ponha também o sono na agenda política, ou seja, nas definições que são feitas, políticas educativas, políticas sociais, etc., que seja realmente valorizado o sono e não sejamos obrigados a viver numa sociedade de 24 horas em que realmente não há lugar para aquilo que é o pilar do nosso bem-estar, da nossa sobrevivência, do nosso bem-estar, da nossa saúde, do nosso desenvolvimento e da nossa longevidade. Portanto, ponham o sono na agenda. Vamos pôr o sono na agenda? Teresa? E para continuar os slogans publicitários, eu se calhar usava um que também já foi palco de uma das nossas campanhas na clínica Teresa Rebelo Pinto, que é dormir mal sai caro. E sai mesmo, sai caro do ponto de vista económico, sai caro em acidentes, incidentes e lapsos e erros, sai caro na saúde, no nosso desempenho e nas relações. Eu, só para clarificar a importância do sono, eu conto-vos assim 2 histórias rápidas para ilustrar isto. Às vezes pensamos que a falta de autonomia para o sono é algo que atrapalha só as crianças ou os bebés. Posso dizer-vos que não foi nem uma, nem 2, nem 3 pessoas que já passaram por nós nas consultas, que, por exemplo, até aos 20 anos, algumas até aos 30 anos, nunca foram capazes de dormir sozinhas. Sozinhas é longe dos pais, ok? Há pessoas que saíram de dormir junto dos pais para se casar e passar a dormir junto de outra pessoa. Portanto, isto são temas que afetam qualquer fase da vida e que têm bastante impacto, como podem imaginar. E por outro lado, nós temos também a tendência de falar do sono já quando ele falha, quando há alguma dificuldade, raramente paramos para fazer um check-up ao sono. Este check-up pode ser pessoal, individual, não é? Só para pararmos e vermos o que eu estou a fazer nas tais rotinas, está de acordo com o que eu preciso ou não, nem por isso. Mas pode também ser um check-up mais profissional, com apoio técnico para isso. E se há uns anos atrás, se calhar as pessoas queixavam-se do sono, mas não tinham soluções, hoje em dia já não se podem queixar de que não há soluções. E, portanto, eu diria que o segundo desafio era este, que é, quando falarmos de sono, que não seja só para o queixume, porque é isto que se vê quando falamos do sono, dormi muito mal, acordei com os pés de fora, não durmo bem há 5 anos, e raramente paramos para nos congratular, ai que noite tão boa, ou hoje, esta semana tenho feito assim e tenho corrido muito melhor para o meu sono, porque me lembrei de respeitar o pôr do sol, por exemplo, ou que fizemos uma noite, como é que se diz, um detox digital e de repente afinal dormimos muito melhor. E portanto eu penso que o segundo desafio seria esse, que é
Vamos falar do sono, vamos pôr o sono na agenda, mas de forma também positiva e para cultivar um gosto pelo sono, até porque pensando na mudança de hábitos, ninguém vai fazer bem aquilo que não gosta. E portanto, se o sono é algo que é um peso, uma chatice, uma complicação, um desafio, tendencialmente vamos fugir disso. E a segunda história que vos conto não é de uma pessoa, mas é também muito transversal, que é, existem muitas pessoas que fogem do sono, com medo de ir dormir, como a Susana dizia. E este medo faz com que as pessoas acreditem que, por exemplo, nunca podem ir para a cama, portanto deixam-se dormir no sofá e juram a pé juntos que só no sofá é que dormem, na cama o sono não vem, e de facto depois não vem. E têm de facto experiências muitíssimo assustadoras relacionadas com o sono, o que vai tornar difícil depois até em termos futuros e de passar isso às gerações seguintes, de continuarmos este caminho de promover uma boa relação com o sono. Portanto, eu espero que o livro também possa contribuir para isso. Eu acho que já não temos mais minutos. Acabava com, é um slogan, mas é um slogan que vocês diziam no livro, que é a ideia de que este livro de facto é um ponto de partida e não um ponto de chegada, não é? E, portanto, que este modelo possa ser de facto útil, não só útil e uma referência não só nos nossos trabalhos, na nossa investigação, mas de facto na vida de cada um, não é? De todos nós que podemos beneficiar de melhores noites de sono. Muito obrigada a cada uma. Obrigada também pela vossa presença e passo a palavra à doutora Anabela. Sim. Muito obrigada, de facto superou as expectativas, já sabíamos que ia ser um tema interessante e de facto conseguiram. A sabedoria popular também vem aqui muito à baila, não é? Deitar cedo e cedo a erguer, dá saúde e faz crescer. E pelos vistos eu deitava muito cedo quando era pequena. Eu agradeço a esta plateia toda o vosso interesse em estar aqui neste momento. Vamos passar para uma sessão de autógrafos com as autoras, a professora Helena e a professora Teresa Rebelo Pinto, aqui já no nosso pavilhão, que é o D34, D33. Portanto, encontramos-nos lá daqui a pouco. Muito obrigada a todos.